Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vá bem, né? Espero que você tenha tido aquele encontro com Jesus Cristo, ele tenha lhe chamado e você tenha atendido ao chamado do Senhor, né? O mais rápido possível. Não podemos deixar com que a vida nos leve, né? Para tantas situações que nos causam dor. Enquanto isso, Jesus Cristo está lhe chamando. E você já ouviu a voz dele? Já atendeu o seu chamado? Espero que sim. Você vai ver que você fez a melhor escolha da sua vida. Se é que você escolheu. Já que a Bíblia diz que o Senhor é que nos escolhe, né? Aí você vai estar ciente dos propósitos de Deus que ele tem para com você. Meus queridos, tem uma palavra de Deus aqui como parte do nosso vídeo, né? Levar a mensagem da palavra de Deus sempre por meio da sua palavra, por meio dessa publicação, transmitir as verdades de Deus. E hoje eu quero meditar numa palavra que se encontra em João capítulo 17. É a oração que Jesus fez, aquela oração, né? Que ele intercede pelos seus discípulos de uma forma geral. Aqueles que estavam com ele presente naquele momento, em que ele pela terra fazia a sua missão, concluía a sua missão, que é trazer as boas novas de salvação ao povo, e também para aqueles que viriam depois. Isso está na oração, nesta palavra em que eu vou ler nesse momento. Veja bem, João capítulo 17, a partir do versículo 1, vamos ler toda a oração de Jesus e meditar, refletir um pouco, né? Nos alegrar, encher o nosso coração de alegria, porque as palavras do Senhor é vida, ela tem vida em si mesmo. E quando nós lemos e estudamos, Deus com certeza falará conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam
um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Meus queridos, vocês perceberam que Jesus aqui em sua oração, ele trata da unidade da igreja, a unidade do seu povo? A unidade entre o seu povo, ele e o Pai. Jesus faz diversas menções em sua oração, pedindo ao Pai para que todos nós sejamos um. Nós com Jesus, Jesus com o Pai, nós com o Pai, todos um só. Paulo fala da igreja como uma unidade, um corpo. E o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Se eu estou em Jesus, você está em Jesus, pode ter certeza que estamos nas mãos de Deus, do Pai. Cabeça sabe o que faz, né? Todo o nosso movimento, todo o nosso corpo obedece a um comando. E esse comando vem de onde? Vem do cérebro, que fica na cabeça. Então, se você é orientado por um outro homem, é bom você repensar isso. Repense. Você está sendo guiado por um homem, ele é o seu guia, ele é o seu mestre, o seu rabi, o seu guru, o seu coach. Ele é o que seu? Você está obedecendo a homens? Você está sendo guiado por uma cabeça que é humana igual à sua? O que você está fazendo da sua vida? Cabeça da igreja é Cristo. E nós somos um membro, os membros deste corpo. Então é necessário você se alinhar, entender qual foi o propósito real de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Ele veio para salvar os seus, para lhe dar a vida eterna. E se tem alguém que possa direcionar a minha vida, se tem alguém que possa ser o meu conselheiro, é Jesus Cristo, Deus forte, né? Conselheiro, príncipe da paz. Ele é o cabeça da igreja. A unidade da igreja, ela se faz assim, por meio de Jesus Cristo. Você pode pensar quem são os membros desta igreja. Não tem como você saber, né? Não tem como eu saber. Você só vai saber quando você estiver com ele, com um salvo, com um que foi escolhido, um eleito de Deus. Aí você vai entender, porque ele, com suas palavras, suas convicções, sua fé, vai revelar a você que ele faz parte deste corpo. Assim como eu estou aqui dizendo, eu não tenho dúvida alguma, por meio das Escrituras, claro, baseando-se nas palavras de Jesus Cristo, que eu sou membro do corpo da Igreja de Cristo. Eu não estou falando de prédio, não estou falando de edificação, de lugar físico, mas eu estou falando de um lugar espiritual, onde você se encontra. O Espírito Santo lhe convence disso, lhe dá a certeza de que você é membro do corpo de Cristo. Mas para isso você precisa entender que nesta unidade, neste corpo, existe um cabeça, e o cabeça é Cristo, não tem outro, não existe outro pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor, em João capítulo 10, né? E ninguém arrebatará de suas mãos, ninguém vai arrebatar eu, você, de suas mãos. Você pode passar por momentos difíceis? Pode passar por momentos cruciais na vida, oscilações na fé? Pode, isso vai acontecer, porque somos pecaminosos, né? Nós temos a natureza pecaminosa, somos pecadores por natureza, então coisas vão acontecer na sua trajetória de vida. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo e tem a certeza dessa salvação,
você sabe que nada disso vai te abalar, né? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se andar segundo a carne não quer dizer que você não vá cometer algumas obras da carne, né? Que muitas das vezes nós oscilamos na fé. Isso é natural que aconteça. Mas a certeza de salvação, isso ninguém vai te tirar. O próprio Jesus Cristo fala nisso. Nós vamos ver versículo por versículo nessa palavra o quanto Jesus intercede por nós e o quanto ele nos dá a certeza de que somos dele. Que todos nós somos dele. Todo aquele que ele o chamou. Veja bem, o primeiro versículo. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Quer dizer, Jesus diz: é chegada a hora. Que hora? Era a hora que ele ia ser levado para a crucificação. Ele ia ser levado preso, julgado e depois condenado à morte e morte de cruz. Então ele sabia que a hora estava próxima, que estava chegando, o momento em que ele ia ser glorificado e Jesus assim glorificado, glorificaria o Pai também como ele glorificou. A Bíblia vai dizer: glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Ainda o versículo 1, né? Ele pede a Deus que o glorifique. Glorifique como? Que a missão dele seja cumprida. Que nada deixe de fazer, de acontecer, mas que ele glorifique a Deus na sua missão, naquilo que ele veio fazer na terra. E era a morte de cruz, né? E depois a sua ressurreição. Assim ele glorificava a ele mesmo e glorificaria ao Pai. E assim aconteceu. No versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. O Deus Pai deu a Jesus todo o poder na carne. Jesus foi o único homem no mundo que não teve pecado, não cometeu pecado nenhum. Embora os acusassem de pecado, né, ele nunca pecou, nunca. Embora tinha natureza humana, ele nunca cometeu um pecado sequer. Ele mesmo disse: quem de vós me acusa de pecado? Ninguém poderia acusar de pecado. Embora falassem porque não acreditavam nele, não acreditavam em sua palavra, não acreditavam na sua missão, no seu chamado. O propósito a que ele veio, muitos não acreditavam e ainda hoje não acreditam, é normal isso. Acontece, tem que acontecer, né? É necessário que aconteça. Eles não acreditavam em Jesus Cristo, mas ele tinha o poder que Deus lhe dera para vencer todas as tentações, todos os desejos carnais. Ele era um homem assim como nós, porém, sendo filho de Deus, recebeu o poder sobre o pecado. E assim ele conseguiu vencer, né? O versículo 3 ele vai dizer: e a vida é essa, que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai ver inúmeras vezes nessa oração Jesus falando sobre essa unidade que eu falei no início. E a unidade é Cristo com o Pai em Cristo e a igreja em Jesus Cristo. Isso se torna uma unidade. Você não vai saber quem é, né? Só, como eu disse, conversando com a pessoa, você vai entender que ele faz parte do corpo de Cristo. Mas a oração de Jesus sempre remete a isso, a unidade da igreja dele, né? Ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Quando o homem conhece que há um só Deus, e não muitos, né? O mundo é politeísta, em sua maioria, porque o homem está sempre buscando, né, meios de salvação, meios de entender o sentido da vida, busca várias fontes, né, espirituais para compreender a vida, a eternidade, a morte, né? E por isso buscam muitos deuses, né? Sempre existiu nas tradições, né, na história, povos politeístas que adoravam vários deuses. Basta você ler o Antigo Testamento e você vai perceber isso.
Mas Deus sempre buscou o homem para que ele compreendesse que há um só Deus. Não existe dois ou três, mas um só. Aí você vai pensar na Trindade, né? Como pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Bom, é um mistério. A Bíblia não revela. Ninguém até hoje conseguiu explicar. Quem sou eu para explicar o mistério da Santíssima Trindade, né? Ou da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a verdade é que é um só. Isso a Bíblia deixa claro. É um só Deus. Há quem diga que são manifestações de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas há um só Deus. Pela fé nós acreditamos nisso, que há um só Deus. Que Jesus Cristo é uma manifestação, assim acreditam, né? Que é uma manifestação de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. O versículo 4 ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quer dizer, Jesus Cristo cumpriu aquilo que Deus determinou ele a fazer, entregou ele para que ele fizesse. Ele glorificou Deus na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E você, irmão, está consumando a obra que Deus entregou a você, que deu para que você fizesse, cumprisse aqui na terra? É verdade que vamos oscilar, né? Mas você não pode desistir. Você sabe que para que você foi chamado? Qual é o determinado propósito de Deus para a sua vida? Então, levanta a cabeça, cumpra. Faça como Jesus, siga o exemplo de Jesus, cumpra. Consuma aquilo que Deus propôs para que você fizesse aqui na terra. Ao versículo 5 ele vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja bem, Jesus Cristo sempre foi Jesus Cristo. O Salvador sempre foi o Salvador. Ele diz aqui em sua palavra, que diz: agora, Senhor, glorifica-te, ou glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, antes que o mundo existisse, Jesus Cristo já era. Eu falei aqui em um dos meus vídeos aqui, mostrei, quando Jesus diz eu sou, né? Aquela mulher samaritana, uma expressão em que Deus usava, os escritores usaram, e Deus falou a Moisés, quando perguntarem a Moisés quem era que tinha falado com ele, Deus disse: Moisés, você só disse que eu sou. É uma expressão usada no Antigo Testamento que Jesus usa no Novo Testamento. Quer dizer, Jesus Cristo era antes, como ele disse aqui na sua oração, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, antes que o mundo existisse, Jesus já era. Ele já existia. Ele é Deus. Isso prova que ele é Deus. Isso é um trecho que prova que ele é Deus. Mas existe inúmeros na Bíblia que prova que Jesus já existia antes mesmo que o mundo existisse. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Que coisa interessante, né? Ele diz que manifestou o nome de Deus aos homens que do mundo Deus lhe deu. Quer dizer, nós fomos dados por Deus a Jesus Cristo. Nós somos dele. E Jesus diz: eram teus, mas tu me deu. E outra coisa interessante, guardaram a tua palavra. Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus, diz um dos apóstolos, que aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque você é de Deus. Ele diz que guardaram a tua palavra. Aqueles que é de Jesus guardam a sua palavra. Você pode oscilar, você pode fugir, você pode sair como filho pródigo, você pode se distanciar, mas o pecado sempre vai te entristecer, sempre vai deixar você de cabeça para baixo. Você sempre vai ter a consciência, o Espírito Santo sempre vai estar ali lembrando que você é um escolhido, um predestinado, um eleito de Deus para a salvação eterna. Por isso que você não consegue ficar por muito tempo no mundo, né? Você não consegue fazer muitas coisas do mundo, né? Dar continuidade ao pecado carnal, porque o Espírito Santo sempre está ali lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. E por quê? Porque você guardou a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus chegou até você por você ser um escolhido dele. E aí você não consegue fazer
tudo aquilo que o mundo te oferece, né? Pois bem, versículo 7 diz: agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Quer dizer, Jesus confirma ali que tudo quanto ele tinha conhecido, tudo quanto Deus Pai entregou a Jesus Cristo, ele está confirmando ali que agora já tem conhecido. Os discípulos já têm todo o conhecimento necessário para seguir em frente, para dar continuidade ao ministério que Jesus veio operar aqui na terra. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Quer dizer, porque lhes dei as palavras que tu me deste. O Deus Pai passou a palavra para Jesus, para que Jesus passasse a nós, para que nós conhecêssemos qual é o propósito, os planos de Deus para com a nossa vida. E Jesus Cristo diz aqui que ele fez isso. Dei as palavras que tu me deste. E eles receberam. Quer dizer, aqueles a qual Deus predestinou, escolheu receberam a palavra do Senhor. E a partir desse conhecimento da palavra, desse entendimento da palavra, você passa a conhecer que Jesus veio de Deus, do Pai, e nós cremos que Jesus é enviado de Deus à terra. Foi isso que ele falou. Agora ele roga, no versículo 9, ele intercede, ele disse: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Veja que Deus não roga, Jesus não roga pelo mundo, não intercede pelo mundo. Ele roga por eles, pelos discípulos que ali estão. Ele diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quer dizer, aquele que é de Deus, o Deus pega e entrega a Jesus. Jesus roga por ele, intercede por eles. E ele vai dizer: mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós somos de Deus. Você é de Deus. Não deixe com que ninguém com suas mirabolantes interpretações da Bíblia Sagrada venha dizer que você não pertence ao Senhor, uma vez que você foi nascido de novo, uma vez que você ouviu a palavra do Senhor, guardou e nasceu de novo. Não permita que outros, seja lá quem for que se descabeça da igreja, né, venha deturpar o seu entendimento, porque você é do Senhor, você é de Deus. Não permita, não deixe, não dê esse privilégio para que homens, pecadores, assim como você e eu, que temos um entendimento limitado, mas que pela iluminação do Espírito Santo faz com que nós entendamos o quanto nós pertencemos a Ele e somos dele. Não deixe com que isso saia de você, com que não dê o direito para que outros tirem essa certeza que você tem de que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele é o seu dono. Ele é seu proprietário. Você é exclusivo dele. Porque ele lhe escolheu. E daí? Agora que ele lhe escolheu, quem é que pode lhe condenar? Né? Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pertence a Deus. Não permita que tirem essa esperança. O versículo 10 vai dizer: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Jesus diz: tudo que eu tenho é do Pai, tudo que o Pai tem é meu. E em vocês, os discípulos, sou glorificado. Cristo hoje, ele é glorificado em nós. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, quando você ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, reconhece que Ele é Deus, um único Deus, e quando você vive não pensando só em si, mas nos outros, que é o amor ao próximo, não tem como dizer que você não é de Deus. Você é de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse isso, que em nós ele é glorificado pelas nossas ações, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, né? Ele é glorificado.
Versículo 11, ele diz, e eu já não estou mais no mundo. Ora, mas Jesus não estava no mundo? Mas ele sabia de que a hora era chegada, que ele já não pertencia mais àquele mundo, pois a poucas horas ele seria preso, julgado, condenado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Por isso que ele disse que já não estava mais no mundo, porque a obra já tinha sido completada, né? A obra de evangelização tinha sido completada. As suas palavras chegou a quem ele veio com esse propósito de entregar a sua palavra. Aí ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Os discípulos estavam no mundo e iriam permanecer no mundo até o dia da sua morte, né? E eu vou para ti, está dizendo, Pai, eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós. Aqui a unidade de novo. Ele pede para que Deus guarde no nome dele aqueles que ele mesmo, o Pai, deu a Jesus Cristo. Para que sejam um assim como nós. Quer dizer, mesmo nós estando inseridos neste mundo terreno, neste mundo natural, nesta vida natural, nós estamos com o Pai. Nós somos um com o Pai e com Jesus Cristo. A unidade está aqui. É necessário você crer nisso. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Veja bem. Jesus diz nessa primeira parte aqui do versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Quer dizer, enquanto Jesus estava aqui, em nome do Pai, ele os guardava. Guardava quem? Os discípulos. Eles guardavam os discípulos. Ele guardava os discípulos, estavam com ele, os discípulos. Então ele guardava no nome do Pai. E ele tem guardado aqueles que tu me deste. Quer dizer, Deus deu, entregou a Jesus. E nenhum deles se perdeu. É interessante isso, né? Que aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo, entregou em suas mãos, nenhum se perdeu. Quer dizer, você foi dado por Deus a Jesus Cristo. Você está nas mãos de Cristo. E pode ter certeza que você não irá se perder. Ninguém vai se perder. Nenhum daqueles que foram dados por Deus a Jesus Cristo irá se perder, porque ele não permite isso. Parece que João, aqui mesmo nesse evangelho, no capítulo 10, ele diz isso, né? Que ele é o bom pastor, né? Ele cuida das suas ovelhas e ninguém arrebatará de suas mãos. Quem vai arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus Cristo? Ninguém. Não tem como. Não existe força no mundo, seja ele espiritual ou física, que possa arrebatar das mãos de Jesus Cristo, o bom pastor, uma ovelha. Ou seja, um ser humano a qual ele escolheu, a qual ele chamou. Não há quem tire. Então, tenha certeza disso. O apóstolo Paulo disse, né? Nem a profundidade, nem guerra, nem morte, nada nos separará do amor de Cristo. Não existe nada, nem anjo, ninguém que possa nos separar do amor de Cristo. Está aqui na palavra do Senhor, né? E nenhum deles se perdeu, nenhum dos discípulos. Aí ele diz, com exceção de um, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Se alguém se perdeu, foi Judas, para que as escrituras se cumprissem. Agora eu pergunto a você, você hoje vai estar no lugar de Judas? Não. Você está na escritura como um perdido? Não, está na escritura falando de você? Está falando de mim, que eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser aquilo outro, vou cair, vou me desviar, vou morrer, vou me perder. Está escrito isso sobre você? Não, né? Não existe uma profecia assim. A profecia que existe acerca de mim e de você é que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Para que Jesus veio para nos dar a vitória sobre a morte, para nos dar a vida eterna, para nos trazer paz, aquela paz interior, para nos dar o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essas são as promessas, as profecias, se quiser chamar, para mim e para você. Que tendo Jesus Cristo, você sabe o caminho, a verdade e a vida, que é eterna. Entendeu? Ele veio para que se cumprisse isso. Para que nós pudéssemos alcançar a salvação eterna. Mas teve um
que foi Judas, que para que se cumprisse as profecias, as escrituras, ele era o filho da perdição. Mas os demais, nenhum dele se perderam. Nenhum dos apóstolos se perderam, nenhum dos seus discípulos se perderam. Veja o versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Quer dizer, agora Jesus diz, eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Quer dizer, a alegria de Cristo, ela é completa em nós. Quando entendemos, quando aceitamos, abraçamos a sua palavra e a sua salvação. E essa alegria, ela é completa em nós. Se não for completa em você, você precisa entender a palavra do Senhor. Precisa ler mais, orar mais, né? Estudar mais sobre a vida de Jesus Cristo e o seu ministério. E aí você terá certeza de que a sua alegria é completa. Mas tem problemas? Tem. Tem tristeza? Tem. Tem choro? Tem. Mas a nossa alegria é completa quando pensamos pós-morte. Depois dessa vida. Você vai ver que sua alegria é completa aí. Porque aqui, ela é parcial, né? É uma parte, né? Ela não está completa. Ela está incompleta, a nossa alegria. Mas nós somos pessoas alegres, no sentido de que temos a certeza que depois daqui, ela se completa, né? A alegria vem em toda a sua plenitude. Apocalipse vai dizer isso, né? Que lá não há lágrimas, não há tristeza, não há dor, não há luto. Versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Foi o que nós acabamos de falar. Versículo 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Interessante, né? Quando Jesus nos dá a palavra, ou deu a palavra aos discípulos, o mundo odiou eles, porque a palavra, ela vinha de encontro a tudo aquilo que o homem entendia como espiritualidade. E ainda hoje é assim, né? Tudo que o homem entende como espiritualidade, a palavra do Senhor Jesus contradiz. E por esta razão, por nós falarmos muitas vezes a palavra do Senhor, e os discípulos não era diferente, o mundo os odiava, porque você começa a falar de algo em que o cético, o ateu, né, o gnóstico, o religioso, ele não compreende. E aí ele cria ódio mesmo, ele cria raiva, ranço, né? Ele não suporta você quando você começa a abrir a boca, e se ele puder escutar, ouvir tudo que você tem a falar, ele vai sair de lá com ódio, porque ele não recebe a palavra de Deus, não foi escolhido, não entende, o entendimento é fechado, é tapado, né? Mas que Deus entregou ele às suas paixões infames, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, e a pessoa não consegue compreender e nunca vai entender, né? Que a palavra do Senhor, ela é dada aos seus discípulos mesmo. E por causa disso o mundo nos odeia. Isso é irrefutável. Porque não são do mundo. Nós não somos do mundo. Irmão, você não é do mundo, eu não sou do mundo. Nós estamos no mundo. Esse mundo aqui é o mundo físico, né? Esse mundo aqui que Jesus fala, é o planeta Terra, é o ambiente, é o nosso habitat, né? Natural. Mas nós não somos do mundo, ele diz. É ele que diz, não sou eu que estou dizendo, meu irmão. Jesus está dizendo, porque não são do mundo. Porque nós não somos do mundo, as pessoas nos odeiam. Quando nós dizemos isso, vai dizer alguma pessoa que você não é deste mundo, você está no mundo, está só de passagem. Porque o seu lugar não é daqui. O seu lugar não é aqui. Você veio de um outro mundo, está de passagem por este e vai voltar para lá, para a sua eterna casa, sua eterna morada. Jesus vai falar nisso na oração. Nós vamos falar mais na frente. Ele diz assim, como eu não sou do mundo. Jesus Cristo não é desse mundo, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A intercessão de Jesus com respeito a não tirarmos do mundo, né? Aos discípulos, né? Que não tirasse ele do mundo. Porque como Jesus ressuscitou, iria ressuscitar e ascender aos céus, se Jesus quisesse, o Deus Pai quisesse, ele levava os seus discípulos junto, todos aqueles que creram nele, né? Mas aí Jesus pede, não tires do mundo, mas que os livre do mal.
Agora, se você olhar aqui, é um paradoxo, né? Parece um paradoxo, né? Uma contradição terrível, né? Parece, né? Ele diz, é como se você dissesse, Jesus não ouviu a voz do Pai, não ouviu a oração, a intercessão de Jesus quando disse, mas que os livres do mal, porque todos os apóstolos, com exceção parece que de João, a maioria dos apóstolos teve uma morte violenta, né? E aí você vai pensar, analisar qual é o seu conceito de mal. Mas que os livre do mal. Aí você vai dizer assim, não, mas Jesus Cristo rogou e o Pai não atendeu, porque a maioria dos apóstolos, como eu disse, com exceção de João, todos tiveram morte violenta, né? Decapitados, queimados. Se você ler a história da igreja primitiva, né, tem um book aí, um conjunto de livros, né, de capítulos, de edições, que vai 10 livros, que fala da história da igreja. As histórias que são contadas ali, como a história dos mártires, né? Eu tenho esse livro aqui, eu li o primeiro, mas tem o conjunto inteiro, né? A coleção inteira. E vou ler as demais, mas eu já li esse aqui, ó, A Era dos Mártires, né? De Justo L. Gonzalez. É muito bom, ele conta a história daqueles que foram mortos no tempo do Império Romano, né? Da perseguição aos cristãos, desde o início. Coisas horríveis, como a história de uma mulher que com 7 filhos, né? Ela foi condenada, né, à morte, e iam jogar ela num caldeirão, se não me engano, de óleo ardente, queimando, em uma fogueira, né? E eles pedem para que ela renuncie a Jesus Cristo, e ela diz que não. E ela instrui os filhos a fazer o mesmo. Não neguem a Jesus, porque nós vamos morrer aqui, mas logo vamos estar com ele. E os 7 filhos seguiram o seu conselho e não negaram. E ela foi lançada com os 7 filhos dentro de um caldeirão de óleo fervendo e uma fogueira enorme. E ali ela partiu. Aí você vai me perguntar, como é que pode? Deus Pai não ouviu a oração de Jesus quando ele disse, mais que os livre do mal? Aí é aquilo que eu vou dizer, depende da sua concepção do que é mal. Você acredita que os discípulos de Cristo morreram de forma violenta, como foi na igreja primitiva e ainda hoje há em alguns lugares, morte violenta? Você acredita que isso é o mal? Há um salmo, se não me engano, eu não vou jogar palavras ao vento, aqui não sei se é o 114 ou 116, que diz que a morte de um justo é preciosa aos olhos do Senhor. Então tudo depende do seu conceito do que é o mal. Se a morte de um justo para você é mal, a Bíblia não diz assim. Jesus Cristo disse que quando tiverem lhe crucificando, lhe matando, lhe fazendo mal, tirando suas vidas, eles vão achar que estão fazendo um favor a Deus. Mas isso é propósito divino. É propósito divino. A morte de um justo é preciosa aos olhos do Senhor, disse o salmista. Porque a vida não acaba aqui. A verdade é que Jesus fez uma oração, uma intercessão para que os livres do mal, até que se cumpra o seu propósito, a missão na vida de cada um dos apóstolos. E se cumpriu. Cada um morreu da forma violenta que foi, mas no seu determinado tempo. O tempo em que Deus determinou para que eles morressem, perdessem a sua vida. Mas o propósito foi cumprido na evangelização do mundo da época dele, né? E hoje o nosso. Graças a Deus, vivemos uma nação, pelo menos aqui no Brasil, em que nós temos essa liberdade, né? Por enquanto ainda temos. Não sabemos até quando, né? Porque as coisas estão correndo de mal a pior no mundo geopolítico, né? Mas vamos aproveitar o momento enquanto podemos fazer isso, né? Pregar o Evangelho do Senhor. Como ele disse no versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. Olha, não são do mundo como eu do mundo não sou. Agora, uma palavra que eu guardo no meu coração desde quando aceitei a fé, desde quando fui chamado por Deus, que é o versículo 17. Ele diz, santifica-os
na verdade, ou santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Eu não estou dizendo isso aqui, o conjunto de livros, né? Que nós temos hoje, né? A Bíblia. Mas a palavra do Senhor, seja ela escrita ou não, como ele mesmo disse, Paulo, que as palavras do Senhor um dia foi escrita em pedras, né? A Moisés. E hoje ela é escrita em nosso coração. Quando fala coração é a consciência, né? É o entendimento daquilo que Deus quer para com cada um de nós. E Jesus Cristo diz que para se santificar na verdade, a verdade é a palavra do Senhor. Tem muitos que acham que a santificação é por meio de oração, 3 horas por dia, 3 horas da madrugada, vigília, subir a escada de joelho, ir para o monte, orar, para se santificar. Jesus Cristo diz não. Que quando ele diz santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que nos santifica. Você já percebeu que quanto mais você lê e estuda, quanto mais você compreende as escrituras, as palavras de Jesus Cristo, mais você sente aquela sede, aquele desejo, né, de ser melhor no outro dia. Quando você vai cometer aquele erro, você já tem uma repulsa, né? Você já tem uma resistência maior para aquele erro que você cometeu ontem, porque você passou a noite estudando, o dia estudando, meditando, ouvindo a palavra de Deus. No outro dia você se sente um pouco mais santo, mais santificado, e evita fazer coisas que você fez no dia anterior, que lhe causou tristeza, não é verdade? Porque a palavra do Senhor é a verdade. Quer conhecer a verdade? Leia a palavra. Não só a Bíblia como um livro fechado, mas outros livros que falam acerca de interpretações, história, né? A história da igreja primitiva, como eu mostrei agora aqui há pouco, essa era dos mártires, é sensacional, esse conjunto de livros. São 10. São 10 capítulos, ou 10 volumes. É impressionante. Você vai ver, estude a palavra do Senhor em todo sentido. Os extra-bíblicos, que chamam, né? Que não estão inseridos na Bíblia, eles são fundamentais para o nosso conhecimento. Aí Jesus falou na oração, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra do Senhor é a verdade, né? A Bíblia diz em Salmo também que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é pura, né? A palavra do Senhor é como uma espada, mais afiada que uma espada de 2 gumes, né? Vai até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos do coração. É a palavra. O versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados por Cristo para este mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha, por nós, Jesus Cristo se santifica a si mesmo, por nós. Você reconhece isso? Para que também nós sejamos santificados na verdade. Versículo 20, eu não rogo, agora interessante aqui, eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra não creem em mim. De quem Jesus estava falando? Mas também por aqueles que pela tua palavra não creem em mim. Nós cremos em Deus pela palavra que foi nos anunciada, pelos aqueles que nos evangelizou um dia, né? E nós cremos por ela, por meio da palavra do Senhor. E Jesus estava rogando, interessante isso, né? Ele diz que não rogava somente pelos discípulos que ali estavam, mas por aqueles que depois viriam, que por meio da palavra iriam crer em Deus. Estava rogando por nós. Era uma visão de futuro, né? Estava olhando para frente. Versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade que nós estávamos falando no início, né? Versículo 22.
e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Quer dizer, Deus deu a glória a Jesus e Jesus nos deu esta glória, para que sejam um como nós somos um. Unidade, a união da igreja, aqueles que são salvos. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. O versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Veja bem, Deus ama-nos, ama tanto a nós, o tanto quanto ele amou ao próprio Filho Jesus Cristo. É o mesmo amor. Deus não faz acepção, né, de pessoas. E a Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. Porque se dependesse da nossa capacidade de amar, nós nunca amaríamos a Deus. Por ele nos amar primeiro, ele entrega Jesus por amor a nós. Jesus diz isso aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Quer dizer, a mesma forma em que Deus amou o seu Filho Jesus Cristo e o ama, ele nos ama. É profundo isso, irmão. É muito forte isso aqui. Você compreende, você consegue entender, assimilar essa ideia de que Deus, o Pai, ele ama a todos nós, assim como amou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Agora veja o versículo 24, estamos terminando. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Aqui é outra promessa na oração tremenda. Ele faz essa petição ao Pai. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante. Jesus diz que aonde eu estiver, Pai, eu quero que eles estejam também. Agora eu lhe pergunto onde é que Jesus está agora. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus. Você acredita nisso? Aqui no mesmo Evangelho de João 14, ele diz, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou para o Pai, vos preparar lugar, e voltarei outra vez, para onde eu estiver, vós estejais comigo. Eita, coisa gloriosa. É muito bom saber disso, né? Que aonde Jesus está, nós vamos estar também. E ele está no seu reino, na sua glória, à destra do Pai intercedendo por nós. Está lá com os santos anjos e com os santos que aqui pela terra deram a sua vida para a pregação do Evangelho. E aqueles que não levaram a mensagem, mas viveram a palavra do Senhor, a verdade que é a palavra do Senhor. Lá está Cristo com eles, aqueles que se foram, o paraíso. E nós que estamos vivos aqui nessa terra ainda, vamos estar com Ele quando chegar o nosso dia. Vamos todos estar com eles. Essa unidade vai acontecer definitivamente no momento em que Jesus Cristo chamar toda a sua igreja e reuni-la para as bodas do Cordeiro. Não é verdade? Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. É coisa boa. O Pai amou Jesus antes da fundação do mundo e a nós também. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. O mundo não te conheceu, o mundo não conhecia a Deus Pai, mas aqueles a quem Jesus revelou, esses conheceram. Entenderam que Cristo foi enviado pelo Pai. É a unidade sempre pautada nessa oração. É o cerne da oração, né? É o âmago. É a mensagem central, é a unidade. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Coisa maravilhosa. Já falamos disso já, né? O amor de Deus que está em Cristo, o amor de Cristo que está em nós. É o mesmo amor, amor de um pai para com o filho. Essa é a mensagem, meu querido, que eu tenho que deixar aqui para você. Não esqueça que você faz parte de um corpo, de uma unidade. Você é fundamental para que esse corpo também
cumpra os seus propósitos. A cabeça é Cristo, Ele vai te direcionar. Ele vai te dizer como fazer. Ele vai mostrar você o caminho, a verdade e a vida, para que você desenvolva o seu ministério na terra, independente, viu, de limitações. Deus tem um propósito na sua vida. Não esqueça que aonde Ele está, nós estaremos também. Meus queridos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.